Olha aí, pessoal, voltei. Como a gente tinha combinado aí, a gente ia fazer umas participações aí. A gente vai fazer alguma coisa sobre artes marciais, devido à minha patente. Para quem não conhece ainda aí, eu sou Alexandre Durão, educador físico, personal, faixa preta de jiu-jitsu. Tenho minha própria equipe, tá bom? A Durão Combat Team. Enfim, vamos ao que interessa. Eu vim aqui trazer um assunto que ele se torna até um pouco polêmico. Muita gente vai concordar e eu acredito que vai ser uma, digamos assim, muita gente vai discordar ou não. É sobre a introdução do jiu-jitsu aqui no Brasil, né? Todo mundo tem já a tradição. Se você observar, existem várias histórias sobre de onde veio o jiu-jitsu, de onde não veio. Cada um tem um livro publicado sobre o assunto do termo, a introdução do jiu-jitsu no Brasil. Mas ninguém nega se nasceu na Índia, se nasceu no Japão, certo? A pronúncia jiu-jitsu, o japonês chama de jiu-jitsu, enfim. Mas o assunto não é sobre esse aqui que a gente está para falar, tá certo? O assunto é esse termo, o pai do jiu-jitsu. A gente escuta direto que o pai do jiu-jitsu, pelo menos eu escutei quase a vida toda, é Mitsuyo Maeda, né? Conhecido como o nome artístico nele que se apresentava com suas demonstrações de judô, Konde Koma. É o pai do jiu-jitsu. Bem, enfim, eu passo para meus alunos essa versão a qual eu acredito. Eu não considero o pai do jiu-jitsu Mitsuyo Maeda, tá bom? Vamos responder por quê, vamos explicar por quê. Eu vou falar de uma forma simples. Digamos que eu ensinei jiu-jitsu a um atleta. Ele formou-se faixa preta e ele foi dar aula na Antártida, lá no gelo. Só que lá, ele, o meu aluno, ele desenvolveu o esquimó-jitsu. Só que esse esquimó-jitsu, ele formou aluno e ele saiu difundindo no mundo inteiro e virou febre, o esquimó-jitsu. E aí a pergunta, o pai do esquimó-jitsu sou eu ou o meu aluno? O que foi que eu ensinei a ele? Eu ensinei jiu-jitsu a ele. E ele desenvolveu uma outra arte. O pai é ele. Então dizer que Mitsuyo Maeda é o pai do jiu-jitsu é meio controverso. Mitsuyo Maeda, quando veio para Belém, todo mundo sabe dessa história, ele ensinou a Gastão Gracie. Gastão Gracie. Então se eu fosse falar, eu tinha que dizer que, na verdade, o jiu-jitsu ele tem 2 ou 3 pais. Eu daria o título a 3 pessoas. Mitsuyo Maeda, ele formou alguns alunos. Nesse aluno estava Gastão Gracie, que foi o pai de Hélio Gracie e Carlinhos Gracie, certo? Na verdade não foi nem o Gastão, foi Carlinhos Gracie, foi Carlos Gracie. Não me fale, eu não sou nenhum pesquisador, sou apenas um faixa preta. Foi Carlos Gracie. Junto com o Carlos Gracie, certo? Que foi aluno de Mitsuyo Maeda, estava Luiz França, também foi aluno de Maeda. Ok. Eles aprenderam o judô, ou o go shinjitsu, a defesa pessoal. Cada um tem sua versão. Porém, o que a gente pratica é o BJJ. O jiu-jitsu com as costas no chão. A eficiência no chão, no solo. Esse, quem desenvolveu, foi Hélio, que na época não foi aluno de Maeda por ter pouca idade e era doente. Ele tinha restrições médicas. Aprendeu com Carlos Gracie. Porém, Luiz França, ele teve um aluno que foi Fada. Eu acho que o nome dele é Oswaldo Fada. O que aconteceu? Hélio ajudou a difundir o jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, foi apelidado por conta disso, muito na Zona Sul. E Fada, que um tempo depois teve até um desafio
não me recordo data, não sou pesquisador, da equipe de Fada, de Oswaldo Fada, com a equipe dos Gracies. Quem quiser saber mais sobre esse detalhe aí, vai procurar na internet. O que eu quero dizer é o seguinte, já Carlson dizia que a verdadeira pessoa, a verdadeira preta que difundiu o jiu-jitsu foi o Carlinhos. O Carlos Gracie, irmão de Hélio. Então, se o que a gente pratica é o Brazilian Jiu-Jitsu, o pai do jiu-jitsu é Mitsui Maeda. Seria Hélio Gracie ou seria Carlos Gracie, segundo o Carlson, ou seria Oswaldo Fada, que foi aluno de Luiz França, como Hélio foi aluno de Carlos, não foram de Mitsui Maeda. Então, se for para dar um título de pai, eu daria a Hélio Gracie. Foi o que mais adquiriu fama, o que mais teve recursos. Mas quem levou o jiu-jitsu para a periferia, para o subúrbio, foi o Fada, Oswaldo Fada. Então, eu passo para os alunos o seguinte, os grandes difusores do Brazilian Jiu-Jitsu foi Carlos Gracie, Hélio Gracie e Oswaldo Fada. Então, se é para ter um pai, dizem que o pai foi Hélio, porque tinha recursos, foi o que mais popularizou, ele alcançou nortes mais distantes que Oswaldo Fada. Então, ele realmente popularizou. Então, se você fizer essa pergunta, quem foi o pai, eu digo, foi quem conseguiu chegar mais longe, Hélio Gracie. Então, o pai da arte que eu passo para os meus alunos, o pai da arte, o jiu-jitsu, é o Hélio Gracie. Porque chegou mais longe, sem desmerecer Oswaldo Fada e Carlos Gracie. Agora, muita gente vai desconcordar disso. Não vai concordar. Muita gente vai discordar disso. Desculpa desconcordar, foi um erro. Vai discordar disso. Muita gente. Mas cada um acredita no que quer. Eu estou seguindo simplesmente a história. Mitsui Maeda, ele ensinou o judô. Ele fez várias viagens para a Espanha, ele fez viagens no México, difundindo o judô. No Brasil, quando ele retornou, ele ensinou judô, junto com o jiu-jitsu e etc. Era uma coisa que que o nosso esporte existe sim, são praticados por outros grandes mestres, tá certo? Mas o que nós praticamos na CBJJ é o Brazilian Jiu-Jitsu. Que a gente disputa mundial brasileiro é o Brazilian Jiu-Jitsu. E quem desenvolveu o Brazilian Jiu-Jitsu foi Hélio, Oswaldo Fada e Carlos Gracie. Agora, cada um acredita no que quiser. Você concorda ou não? Na minha opinião, a verdade é essa. Se você acredita ou não, vai pesquisar. Beleza? É o que eu ensino o pessoal. Enfim, quem gostou, dá um like aí, ó, compartilha, tá certo? Que a gente vai falar de outros temas aí, ó. A gente vai falar de Muay Thai, a gente vai falar de Karatê, Taekwondo, Kung Fu. O que der pra gente falar, a gente vai trazer uns convidados aí pra falar, tá certo? Pra ajudar a melhorar o conhecimento e até aumentar a dúvida do pessoal. Beleza? Forte abraço aí, pessoal. Aí, quem gostou, compartilha e curte aí, pessoal. Os.